Olá pessoal, eu sou a Samira, sou formada em farmácia, tenho mestrado e doutorado na área de bioquímica e atualmente sou professora em cursos da saúde. E hoje eu estou aqui para falar um pouco com vocês sobre uma nota do Ministério da Saúde que está sendo divulgada em vários grupos. Então essa nota ela foi publicada no dia 27 de março e eu recebi em vários grupos, tanto do trabalho quanto de profissionais da saúde, essa nota que traz informações sobre a utilização da cloroquina e da hidroxicloroquina como tratamento para o coronavírus. Então essa nota, ela traz informações importantes a respeito da liberação do uso para pacientes diagnosticados com o coronavírus. E ela traz como justificativa para esse uso vários artigos científicos. Então eu vou mostrar para vocês agora a nota e quais são os artigos e o que esses artigos dizem de fato sobre a utilização de cloroquina no tratamento do coronavírus. Então essa é a nota informativa que foi publicada em 27 de março pelo Ministério da Saúde, mais especificamente pelo Departamento de Assistência Farmacêutica. Essa nota informativa, ela justifica o uso da cloroquina como terapia adjuvante. E como terapia adjuvante, vamos entender para o tratamento de sintomas, então ele não é a cura do coronavírus. E para o tratamento de formas graves, então as formas onde o coronavírus já se manifesta como a pneumonia e levando à insuficiência respiratória. Essa nota, mais especificamente no item 2.7, que é um item bastante interessante, traz algumas referências bibliográficas que justificam o uso desses fármacos na inibição da replicação do coronavírus, ou seja, que impedem a divisão do coronavírus. O primeiro artigo que eles trazem, o Albari 2017, é esse artigo aqui. Então, o título do artigo diz: usando como alvo a acidificação endossomal pela cloroquina e análogos como uma estratégia promissora para o tratamento de viroses emergentes. Então, o artigo ele não fala só de coronavírus e ele não fala de corona-19, uma vez que foi publicado em 2017, e o corona-19 só veio em 2019. Então, esse artigo ele é uma revisão, ele não é um artigo que fez uma pesquisa, ele é um autor que juntou dados de outros pesquisadores e publicou uma revisão. E essa revisão, ele não fala só de coronavírus, ele vai falar de HIV, dengue, gripe, SARS, que são as síndromes respiratórias, ebola e outros vírus. Então, ele vai falar de várias viroses e da eficiência da cloroquina no tratamento dessas viroses. Então, ele não trata especificamente do Covid-19. Aí eles entram nessa nota especificamente em relação ao Covid-19. E aí eles vão citar esse autor aqui, que é o Galtré. O Galtré, ele já traz um artigo que diz que hidroxicloroquina e azitromicina, como tratamento do Covid-19, resultou em um ensaio clínico não randomizado. Nesse artigo, ele fez uma pesquisa e ele usou pacientes que foram diagnosticados com Covid-19 na França. Então, esse estudo, ele justifica que mesmo usando uma amostra pequena, foi uma amostra de apenas 20 pacientes, restritas à França, ele conclui que, apesar de ser uma amostra pequena, o trabalho demonstrou que a hidroxicloroquina é eficiente e ela é significantemente associada a uma redução ou desaparecimento da carga viral do Covid-19. E um artigo que eles usaram, que é um artigo muito importante, é uma nota, publicada pela Associação Pan-Americana de Saúde. Nesse artigo que eles citam, que eles justificam, foi um artigo que foi publicado, então, pela Associação Pan-Americana de Saúde, com base em um resumo, em um levantamento de vários ensaios clínicos. Só que esses ensaios clínicos, eles ainda não foram publicados. Então, aqui
tem uma parte importante, que ele diz que é essencial salientar que esse artigo apenas capturou ensaios listados na base de dados clinicaltrials.gov. O que significa isso? São ensaios clínicos que ainda estão em andamento, não são ensaios clínicos que foram publicados. Desses ensaios clínicos, eles identificaram 20 medicações que estão sendo testadas. Então, se escolheu apenas a hidroxicloroquina e a cloroquina, porém, existem vários outros medicamentos, e aí no meio a gente tem talidomida, vitamina C, metilprednisolona, temos citocinas, temos medicamentos um pouco mais caros, porém, o Ministério da Saúde escolheu a cloroquina e a hidroxicloroquina. Então, com isso, é importante frisar que não é só essa medicação que pode ser utilizada e que o Ministério da Saúde preconizou a utilização da cloroquina e da hidroxicloroquina, muito provavelmente porque é uma medicação mais barata. Então, realmente, o uso da cloroquina é indicado no tratamento de pacientes com o coronavírus, porém, é importante a gente salientar mais uma vez que a cloroquina, ela tem efeitos adversos que são relatados com o uso de longo prazo. Dentre os efeitos adversos mais graves, a gente tem a retinopatia, ou seja, o uso de cloroquina pode afetar a visão e distúrbios cardiovasculares. Então, essas são informações trazidas na própria nota do Ministério da Saúde. Outra coisa importante que a nota nos informa é que o seu uso deve, portanto, estar sujeito a regras estritas e a automedicação é contraindicada. Então, vamos deixar a prescrição da cloroquina para os profissionais médicos que têm formação e informação suficiente para prescrever essa medicação quando necessário. Além disso, a cloroquina ela tem uma janela terapêutica muito estreita. E o que significa isso? A margem entre a dose terapêutica, ou seja, a dose que funciona, e a dose tóxica é muito pequena. Então, a diferença entre a dose que se usa para tratamento e a dose que pode causar intoxicação é pequena. Então, é um medicamento de uso com certo risco. Então, vamos evitar a automedicação e ela é indicada nessa nota do Ministério da Saúde como terapia adjuvante, como eu já disse, então não é cura de coronavírus, de tratamentos de formas graves em pacientes hospitalizados, sem que outras medidas de suporte sejam preteridas em seu favor. O que significa isso? Eu não posso deixar de usar outras medidas de suporte da vida, no caso, o uso de respirador quando necessário, ou pacientes que estejam em UTI por causa da cloroquina. Então, não significa que a utilização da cloroquina vá suprimir todos os outros riscos que existem no contágio pelo coronavírus. Então, informação está disponível, basta a gente procurar. Então, o que eu trouxe para vocês aqui hoje foi resultado de uma pesquisa minha em relação ao que foi trazido pela nota informativa do Ministério da Saúde. Beijo para todo mundo, continuem lavando as mãos. Se não tiver álcool 70, não entre em pânico, pode usar sabonete, que é mais eficiente, inclusive. E, na dúvida, usem aquele sabonete com ação antibacteriana, que começa com P e termina com X, mas que eu não vou dizer o nome para não fazer propaganda. Tchau, pessoal, até a próxima.